dia, prezados alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano. Quem vos fala é o professor Jardel Pereira, e a nossa aula de hoje será sobre controle cultural de insetos pragas. Então, o conteúdo abordado nessa aula de hoje será a introdução à diversidade do agroecossistema, a redução da capacidade de suporte dos agroecossistemas, a ruptura das condições ideais ao desenvolvimento da praga, a dispersão para fora da área de cultivo e a redução do impacto da injúria. Bom, o primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar na aula de hoje é a questão do que seria esse controle cultural ou manipulação do ambiente de cultivo. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês, de sistemas que podem ser considerados como controle cultural. O primeiro deles ali é a poda. Então, a poda, por exemplo, tanto de arbustos como árvores, elas são meio de controle cultural de pragas, principalmente doenças. É importante a questão da exclusão de restos de frutos, a questão de plantas atrativas, preparo do solo, seja plantio direto, plantio convencional, plantas atrativas de inimigos naturais, ferramentas de irrigação, barreiras naturais, são exemplos aí de controle cultural que nós vamos estar abordando na aula de hoje. Então, dando continuidade à nossa aula, o próximo slide, ele fala sobre a questão do aumento da diversidade do agroecossistema. Como que a gente pode adotar de forma prática o controle cultural nos nossos campos de produção? Então, o primeiro ponto ali, a questão da manutenção da cobertura vegetal. Então, lá na nossa aula de entomologia geral, na introdução, nós verificamos que os insetos são muito abundantes e que a simplificação da agricultura trouxe uma especialização de poucas espécies, principalmente insetos pragas. Então, uma das formas da gente estar contornando esse problema é voltando ali à diversidade natural. Bom, como que eu posso fazer para manter essa cobertura vegetal? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Em fruteiras, no café, por exemplo, antigamente era comum você deixar esses corredores limpos. Hoje em dia, não. Tá? Hoje em dia, o pessoal simplesmente faz uma roçagem e mantém ali o que nós chamamos de plantas, né? Daninhas antigamente, hoje são plantas companheiras, que são importantes ali, além da preservação da umidade do solo, matéria orgânica, etc., também atrai ali inimigos naturais para a lavoura, mantendo ali a diversidade. Outro sistema bastante comum, né, aqui um exemplo em olerícolas, como a couve, é a manutenção da cobertura vegetal ali na entrelinha da couve. Né? Então, ali a gente tem vários problemas, né, como insetos afídeos que atacam a couve. Essa manutenção da cobertura vegetal na entrelinha, ela não vai competir de forma direta com a couve, por agronutrientes. Então, tem que ser uma espécie ali que seja companheira, né? Não uma espécie que domine ali a cultura. Então, ali nós temos uma espécie rasteira, com baixa competição ali na couve. Então, os ganhos ali em termos de manejo de pragas e doenças é maior do que simplesmente a competição ali por agronutrientes. Aqui mais um exemplo, né, de plantas na entrelinha de culturas, que é o maracujá. Então, essa manutenção é importante. Aqui, um outro exemplo, né, a cobertura vegetal aqui, mas formando, na verdade, aqui, barreiras físicas, né, nas laterais, no centro ali da cultura. Então, essas barreiras, elas são importantes para evitar que alguns insetos pequenos, por exemplo, os próprios afídeos, elas transpõem essa barreira e ataquem ali a cultura. Então, isso reduz, não é que elimina, mas reduz esse problema aí que nós temos com o inseto praga.
Então, continuando aqui no próximo slide, nós temos mais alguns exemplos, né, práticos. Aqui eu vou trazer um estudo bastante importante, onde nós temos ali a questão do tomate, tá? O tomate, o grande problema dele é a questão do calendário. Então, os produtores, eles não adotam o manejo integrado de pragas, sempre vem fazendo ali várias aplicações nas lavouras. Aqui, adotando o manejo integrado de pragas, usando ali o nível de controle, onde o inseto é controlado somente quando atinge ali esse nível, e fazendo ali duas formas, né? Usando o nível de controle, mais na bordadura ali o guandu, que é essa planta aqui bastante grande, é uma barreira, né, até os nossos olhos, nós não conseguimos ver o tomate lá do outro lado, imagina para pequenos insetos. Então, esse é um trabalho de Paula, lá de 97, que ilustra bem essa questão do número de aplicações de inseticidas para controle de certas pragas na cultura do tomateiro. Então, nós temos uma escala aqui no eixo Y, variando de 0 a 25, e aqui nós temos esses 3 sistemas de controle adotados. Então, vamos ver os resultados? Então, para o calendário exclusivamente, então o produtor ele vinha adotando ali em torno de 22 aplicações de inseticidas, com o nível de controle reduziu de 22 para mais ou menos 10, então quer dizer, teve uma redução ali da metade das aplicações, então isso acaba culminando ali com a redução de custos, né, expressivos ali na lavoura. E mais interessante, quando nós adotamos ali o nível de controle mais o guandu, essa redução ainda foi mais expressiva, caindo ali para 8 aplicações do produto durante o ciclo da cultura do tomateiro. Então, nós tivemos ali um dado decrescente, né, de 22 para 10 e para 8 ali, aproximadamente. E será que isso impactou o rendimento? Né? Às vezes a gente adota o MIP, esse MIP ainda não está muito calibrado e acaba afetando ali o número de o rendimento em número de caixas por hectare. Então, se a gente pegar aqui do lado de cá no eixo Y, nós temos a receita em caixas de tomate, a receita variando ali de 3.000 caixas a 5.000 caixas, e percebam vocês que nós tivemos ali uma pequena redução, né, de 4.600 para 4.100, com a adoção exclusivamente do nível de controle. Entretanto, com o nível de controle mais o feijão guandu, essa receita voltou ali ou superou a receita inicial, que era mais ou menos 4.500, né? Foi para quase 4.600 caixas de tomate. Então, o MIP aqui, o nível de controle, simplesmente sozinho, ele trouxe uma redução ali de mais ou menos 500 caixas, mas a adoção do nível de controle mais o guandu devolveu ali essa produtividade. Então, para nós aqui fica bem claro que o melhor sistema adotado nessa cultura, nesse trabalho de Paula, foi o nível de controle mais o feijão guandu, que permitiu ali uma redução de mais da metade do número de aplicações de defensivos no ciclo do tomate, e também teve ali um incremento de em torno de 100 caixas de tomate. Então, reduziu custos e aumentou ali a produtividade da cultura, né? Que é bastante interessante do ponto de vista técnico. Quando aqui a parte de controle cultural, algumas estratégias gerais. Então, nós temos ali mais duas, né? Que é a questão das manutenções de matas ao redor do plantio. Isso reduz ali bastante a dispersão de pragas, principalmente doenças, né, patógenos, mas também de alguns insetos pragas, né, que se locomovem ali pelo vento. Então, a redução ali da velocidade do vento, bem como essa barreira física nas laterais, reduz ali a dispersão de pragas no interior das culturas. Outro ponto interessante é a questão do consórcio, né? Nós temos aqui consórcios, diferentes consórcios. Aqui nós temos o milho com o feijão, que é bastante utilizado, principalmente por pequenos produtores. E nós temos aqui também
o arroz com mandioca, né, que é muito utilizado na região Nordeste, que também contribui ali pelo aumento da diversidade de plantas no sistema e também facilita ali o controle ou a redução da pressão de insetos pragas, né, e o aumento da população de inimigos naturais. Continuando aqui a apresentação, a gente trouxe aqui um exemplo de um trabalho, tá, que foi conduzido para os nossos alunos na Universidade Luterana em 2017. Então, lá nós trabalhamos a questão da consórcio milho resistente ao Roundup e soja resistente ao Roundup e seus impactos sobre o número de lesões por insetos pragas na soja. Então, esse trabalho, milho e soja, tinha o objetivo de produção de silagem, já visto que a produção de silagem de milho tem um baixo valor proteico, então a gente tem que adicionar proteinados. E outro problema que nós temos principalmente quando não enche grãos, né? Acontece muito no safrinho. Por outro lado, a silagem com a soja, ela já adiciona um pouco mais de proteína, e só que antigamente tinha um problema sério, né, nesse consórcio, que era o manejo de plantas daninhas, pois nós não tínhamos herbicidas que fosse seletivo tanto ao milho quanto à soja. Com o advento do milho RR e da soja RR, então tem uma alternativa interessante para o manejo dessas plantas daninhas, que é através do Roundup. Então, o estudo ele teve essa finalidade, analisar ali a questão do teor de nutrientes aí dessa silagem e também avaliar a questão de insetos pragas, né? Então, esse trabalho, de início, a gente fez ali o número de insetos por planta de soja. Então, nós tínhamos alguns tratamentos. Primeiro era soja em monocultura, soja, milho com linhas alternadas, soja, milho, 3 linhas de 3 linhas duplas de milho, né? Então, esses eram os tratamentos que nós utilizamos. Então, linhas duplas de milho. O dado é o número médio de lesões por folhas provocados por inseto praga na cultura solteira ou consorciada, tá? Com milho aos 5 dias após a aplicação do inseticida e aos 12 dias após a última aplicação de inseticida. Então, nós temos dois gráficos. Então, o primeiro gráfico a gente percebe ali em torno de 38 indivíduos, né, de lesões, 38 lesões na soja de monocultura, isso ali aos 5 dias após a aplicação de inseticida. No tratamento soja-milho alternado, 31 e 38,6 na soja-milho com linhas duplas de milho. Então, lembre que até então nós vimos fazendo manejo com inseticida. Então, nós vimos aí um início de pressão, mas o que surpreendeu bastante foi o dado com 12 dias após a última aplicação do inseticida. Então, percebam que teve um aumento significativo, né, principalmente do número de lesões na soja monocultura, de 38, no início nós passamos para 281 lesões, ou seja, um incremento significativo. E vocês pegam ali com a soja e o milho com linhas alternadas, teve um incremento também da primeira avaliação, 133 lesões, mas menos da metade do que foi observado na soja em monocultura. E o mesmo com soja, milho, linhas duplas, né, 125 lesões. Então, esse dado é bastante interessante e mostra ali a importância do consórcio da soja com milho na redução dessas lesões provocadas por inseto praga nesse consórcio. Então, um dado bastante interessante e mostra, né, que simplesmente o controle cultural de forma isolada, ele não controla a praga, mas ele reduz a pressão da praga no sistema e, consequentemente, ali, o número de lesões observadas. Então, dando sequência à aula, né, nós temos aí mais um ponto importante, que é a redução da capacidade de suporte do agroecossistema. Então, o agroecossistema ele tem uma capacidade de suportar pragas e nós conseguimos trabalhar de forma indireta essa redução.
Então, exemplos dela através também de medidas sanitárias, né, que é a destruição e eliminação de restos culturais. Então, os restos culturais, eles podem corresponder ali, por exemplo, a frutos atacados, né, no caso aqui, a cebola, batata, laranja, folhas com presença de coleobrox, né, que podem transformar ali em pupa e posteriormente virar adultos. O mesmo aqui as culturas, né, que a gente chama de culturas daninhas. Elas, na verdade, são restos culturais. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo típico, né, um problema bastante importante, que a gente chama de milho voluntário, no interior da soja. Esse milho, ele advém da safra anterior, que é a safra de verão, e as espigas, elas caem no solo e vão rebrotando ali durante o ciclo da soja. Qual o grande problema disso? Que a gente só observa milho no meio da soja. Ambos são resistentes ao Roundup, então quando você faz o manejo da soja, de plantas daninhas na soja com aplicação de Roundup, você faz um bom controle das plantas daninhas. Entretanto, o milho, que também é resistente ao Roundup, inclusive a próxima geração, ele acaba ali não morrendo e competindo de forma direta aqui com a soja, reduzindo a fotossíntese e também reduzindo ali, aumentando ali a perda na colheita da soja. Outro problema importante é que esse milho voluntário na safrinha, ele acaba servindo aqui como ponte para pragas como a Dálvalos maíz, a cigarrinha do milho, que vai se desenvolvendo ali de uma safra para outra, né, aumentando a pressão da praga na região. Então, esse é um problema sério. Mesma coisa a questão do algodão e o bicudo algodoeira, que os restos culturais, os tocos do algodão, então esses tocos pela Agrodefesa, né, que é a agência de vigilância do estado de Goiás, eles têm que ser destruídos, não podendo ficar ali no campo para reduzir ali a pressão do bicudo algodoeiro no algodão. Outro fator importante, uma medida sanitária importante, é o uso de sementes e propágulos livres de pragas. Então, as sementes, elas têm que ser certificadas, mesma coisa para os propágulos. É uma forma importante ali de você conter essa proliferação de insetos, pragas e doenças. E a própria poda, né? Você tirando ali partes doentes ou partes atacadas, seja ali dos citros, né? Seja ali de outras culturas. Mais um exemplo aqui que nós temos é a questão também importante. Deixa eu dividir aqui a tela de novo com vocês. Um minutinho. Continuando aqui. Outra forma, aqui um trabalho, tá, de
dessa questão que a gente acabou de falar, da questão sanitária. Nós temos um exemplo aqui no eixo X, diferentes formas de manejo do ácaro da necrose do coqueiro, que é a limpeza, a pulverização e a limpeza mais a pulverização. E aqui avaliando a eficiência do tratamento. Então, percebo aqui vocês que a porcentagem, né, em relação ao ataque, a limpeza, ela reduz mais de 50% desse ápice da leprose, ou seja, esse sintoma aqui, essa casca do coco escurecida. Enquanto a pulverização mais a limpeza, ela reduz 80%, a pulverização sozinha, com produtos químicos, reduz em torno de 80% dessas lesões, ápice da necrose. Entretanto, a limpeza mais a pulverização, ela chega próxima a 100% de eficiência do tratamento. Ou seja, o MIP, ele prega diferentes estratégias de controle. Aqui nós temos duas estratégias sendo intercaladas, que é a limpeza mais a pulverização, trazendo um rendimento ali, uma eficiência maior do que simplesmente a limpeza e a pulverização de forma isolada. Isso é muito interessante do ponto de vista do MIP, né? Continuando, nós temos aqui a questão da redução da capacidade de suporte do ecossistema, a destruição e modificação de hospedeiros. Então, nós temos aqui o exemplo da Davos maíz, uma importante praga do milho, e aqui os sintomas das viroses, né, provocadas por esse inseto praga e dos enfesamentos. Então, plantas pequenas, deformadas, plantas com sintomas ali de amarelecimento, de mosaico, internódios mais curtos, etc. Nós sabemos que a cigarrinha ela não transmite vírus para outras espécies. Entretanto, ela pode sobreviver em espécies na entre-safra, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, ela sobrevivendo em culturas como o milheto, né? Então, ela pode ficar ali em outras culturas na entre-safra, se multiplicando, e quando o produtor vem a plantar o milho ali no verão ou no safrinha, acaba ali tendo uma migração dessa praga, dessas culturas hospedeiras, para o milho. Então, uma das formas é a destruição, né? Ou troca, substituição dessas culturas aí na entre-safra. Em vez de nós plantarmos ali o milheto, a gente planta ali, por exemplo, uma leguminosa que não seria, por exemplo, hospedeira desse inseto praga ali durante a entre-safra. Deixa eu tentar aqui de novo. Voltando aqui, assim. Então, aqui mais um exemplo importante na situação prática é a destruição, essa modificação no caso do bicudo algodoeiro, Antonomos grandes. Então, nós temos aqui no eixo Y o número de adultos do bicudo e aqui algumas plantas, né, que são consideradas como plantas atrativas do bicudo do algodoeiro. Então, percebam para vocês que foi feito um estudo com diferentes espécies de hibiscos, diferentes colorações, e também malvaviscos e abútino. Então, são diferentes variedades dessa família. Percebam vocês que a atração, principalmente desse hibisco da coloração amarela, por planta, nós temos quase 140 adultos do bico. Então, a intenção é o produtor plantar essas espécies nas bordas, ou às vezes dentro da própria cultura, para atrair o bicudo, e você faz uma pulverização localizada nessas espécies atrativas. Então, você acaba ali reduzindo um pouco a pressão desse bicudo algodoeiro, que é uma das principais pragas aí do algodoeiro no Brasil.
A questão do preparo do solo, que vocês percebam que a própria plantio convencional, apesar de todos os malefícios, questão da matéria orgânica e etc., né, o assoreamento de rios e etc., ele também tem uma vantagem, né, em relação ao plantio direto. Ele acaba ali reduzindo a pressão de algumas insetos pragas do solo. Um exemplo ali é o coró. Então, percebam vocês que a porcentagem de mortalidade provocada pelo preparo do solo nessa cultura em relação ao coró. Então, no arado, nós temos 65%, 70% de mortalidade, a grade aradora apenas uma passada, só 40%, e a grade aradora com 3 passadas, praticamente 100% da redução do ataque desse inseto praga. Então, o preparo do solo, percebo que uma gradagem só, por ser mais rasa, mais superficial, não controla tão bem, mas 3 gradagens é melhor do que o arado para o controle desse inseto praga. Então, uma das formas de você controlar inseto praga é através do tipo de preparo do solo, e um exemplo prático disso. Só que é interessante, uma das bases do MIP é conhecer a ecologia do inseto. Então, se você pega aqui esse slide, mostra que a flutuação populacional do inseto ao longo dos anos, dos meses do ano, e aqui o número de larvas encontrados a 0 a 30 centímetros de profundidade. Então, não adianta, pessoal, vocês fazerem aqui uma gradagem no início do período chuvoso, né? Porque você não vai encontrar ali a larva, você vai encontrar somente o adulto. Então, o ideal aqui, pegando a flutuação populacional, é você fazer essa aração ou gradagem a partir do mês de fevereiro ali para março, né? Março, abril, maio, que é onde você encontra um inseto na fase de larva na superfície do solo. Então, uma gradagem aqui nos meses de novembro, dezembro e janeiro não vai surtir efeito nenhum para o controle desse inseto praga, tá? Então, por isso que eu falo que sempre é importante vocês entenderem a ecologia do inseto. Aqui só representando, né, essa questão dos adultos desse inseto. Agora, professor, então, a aração e gradagem sempre vai reduzir a população de insetos pragas? A resposta é depende, tá? Depende da espécie. Algumas espécies, elas são favorecidas pelo plantio direto. Outras espécies, elas são favorecidas no plantio convencional. Então, vamos pegar aqui um estudo realizado por Silva em 94, mostrando, né, essa questão do lado esquerdo aqui, o plantio direto convencional, plantio convencional em relação ao plantio direto, e aqui o plantio direto em relação ao plantio convencional. Ou seja, essas pragas que estão do lado esquerdo, elas são favorecidas pelo plantio convencional. Exemplo, lagarta elasa em vaquinha, geralmente elas são encontradas em maior quantidade no plantio convencional. E o coró e a lava-arame no plantio direto, tá? Mesma coisa que o trabalho de Anderson, mostrando os carábides e os tafilinídeos, né, inimigos naturais. Então, você pega aqui no plantio direto a quantidade maior de carábide, por outro lado, uma quantidade menor de estafilinídeo. Então, tanto pragas quanto inimigos naturais, eles podem variar em relação ao plantio convencional e o plantio direto na pressão ali de pragas, tá? Isso é importante, o dado. Outra questão é a irrigação e manejo de água. A irrigação e manejo de água pode afetar, sim, a população de pragas e inimigos naturais na cultura. Um exemplo aqui é a mosca branca, né, em melão e algodão. Foi monitorado por Castelo, colaboradores 96, os ovos por centímetro quadrado dessa praga no sistema de gotejo, aspersão diurna e aspersão noturna. Percebam vocês que na aspersão noturna nós tivemos ali 220 ovos por centímetro quadrado, enquanto que na gotejamento e na aspersão diurna em torno de 100. É um número bastante significativo, né? Uma redução bastante significativa. Por quê? A mosca branca, ao colocar seus ovos no melão do algodão, esses ovos eles têm tipo uma cola, né? Que se você esperar algum tempo, ele fixa de forma mais forte na folha.
Se você já faz uma irrigação, uma aspersão diurna, acaba lavando esses ovos. E também a própria questão da planta, né? Na questão do gotejo ali, a questão nutricional e a questão de água. Então, a aspersão noturna, ela tem um efeito menor ali na quantidade de ovos de mosca branca por centímetro quadrado. Outro exemplo é a ruptura das condições ideais ao desenvolvimento de praga. Então, nós temos ali a redução da continuidade espacial, seja pelo espaçamento de plantas, seja pela localização da cultura. Um exemplo interessante, nós temos aí a broca do café, a incidência, né, variando de 0 a 60, e aqui diferentes espaçamentos, 1,5 por 1, 2,2 por 1 e 3,2 por 1. Então, 1,5 entre linhas e 1 entre plantas, 2,5, 2,2 entre linhas e 1 entre plantas e 3,2 entre linhas e 1 por planta. Será que é simplesmente você mudando o espaçamento reduz a pressão dessa praga? Percebam que tem uma redução muito significativa da incidência em porcentagem nos espaçamentos ali maiores. Então, percebam que é um inseto bem pequeno, e acaba que ele rompe com a questão da luz, da incidência de luz no interior da lavoura. Isso acaba ali afetando de forma significativa essa população de pragas. A redução da continuidade temporal, rotação de culturas, variedades precoces, época de plantio, também são importantes, né? Então, a gente tem estudos que mostrei para vocês ali, por exemplo, o caso da Daubulus, na rotação de culturas. Temos variedades precoces, então variedades e ficam um tempo reduzido no campo, isso acaba reduzindo também o problema de insetos pragas. E tem épocas de plantio, né? Acabei mostrando para vocês ali a questão do coró e suas larvas ali, da mesma forma que tem o coró, tem outros insetos que são mais importantes no verão em relação ao inverno ou vice-versa. Pegar cupim, então cupim aqui por centímetro quadrado, então nós temos aí diferentes rotações, arroz, soja, milho, soja e arroz, soja. Então percebam que no sistema que você tem monocultura, arroz, sem rotação, ou sem sucessão, você tem um número de cupins maior. Soja, milho, soja, arroz e soja, todos eles já quebram ali essa monocultura e já reduz também o número de cupins. Destaque aí para arroz seguido de soja. Variedades precoces, então a gente pega ali, por exemplo, o exemplo da soja, né? Nós temos variedades como a guaíra de 115 dias e a cristalina 150 dias. Então, hoje nós já temos soja aí com 100, 90 dias de ciclo, né? Então, cada dia mais curto, isso acaba ali reduzindo os problemas, por exemplo, com percevejo, haja vista que o enchimento de grãos ali, essa fase já é um número reduzido ali de dias. Questão da época de plantio, então tem algumas pragas que ocorrem uma maior frequência em alguns meses do ano, então a gente pode pegar exemplos ali na primeira tabela, né, na mosca branca, que é mais comum ali nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, já a broca das cucurbitáceas em fevereiro, março, abril, pulgão em junho, julho, agosto, e etc. Tá? Então, cada praga ela tem uma frequência maior que só do algodão, só do melão, né? Durante alguns meses do ano. Então, a gente tem que tomar cuidado no manejo, na amostragem e nos métodos de controle ali para essas pragas nessas épocas que elas são o maior problema. Mesma coisa acontece para inimigos naturais, né? Para o melão, por exemplo, ele se concentra ali de março a agosto. Então, nesse período aí, tentar utilizar inseticidas seletivos, né? Principalmente seletivos, fazer um manejo ali mais adequado do inimigo natural no melão para reduzir o impacto sobre eles e facilitar ali o manejo de pragas. Continuando aqui, pressão para fora da área de plantio, você pode fazer através de planta ou cultura isca. Então, essa planta cultura isca, você pode fazer o plantio antecipado e fazer o manejo nessas plantas iscas,
O uso de variedades susceptíveis, né, é interessante. Se é uma planta isca, então ela não pode ser resistente, senão ela não cumpre seu papel. O uso de hospedeiros mais atrativos, né, são espécies mais atrativas, e colheita em faixa. Acaba que o inimigo natural ele é mais rápido do que a praga na dispersão, e ele vai fugindo, né? Então, a colheita em faixa é uma forma. Pega um exemplo ali do taiuiá, ou abóbora d'água, e a questão das vaquinhas. Então, dias após a instalação e adultos por armadilha, então são espécies ali que atraem. Percebam vocês que vai aumentando ali exponencialmente o número dessas vaquinhas ao longo do tempo, né? Então, ela realmente é uma planta que atrai muito essa praga. O impacto da injúria, modificação da tolerância da hospedeira, modificação da época de colheita, diminuição do espaçamento, aumento do estado de plantio, são fatores importantes ali para a redução desse impacto da injúria, tá? Pega o exemplo ali da adubação versus pragas, então, insetos ali, cigarrinhas por 100 plantas, diferentes adubações, testemunhas sem adubação. O primeiro tratamento, 250 kg de 4,14,8, mais 100 kg de sulfato de amônio, cobertura, 500 kg de 4,14,8, mais 200 kg de sulfato de amônio. Percebam que, quando há um excesso da aplicação de nitrogênio libera aminoácido, e esses aminoácidos acabam atraindo ali insetos sugadores, como cigarrinhas. Então, excesso de adubação nitrogenada, principalmente, acaba atraindo insetos sugadores e aumentando a pressão de pragas nas lavouras, tá? Tem vários trabalhos que mostram isso. Uma forma de manejo, né, quando você tem áreas grandes, uma estratégia interessante é você colher primeiro aqueles talhões mais atacados. Então, você pode fazer a amostragem, ou pode fazer ali, por exemplo, com drone, ou mesmo manual, identificar esses talhões e começar colheitas por eles, né? Então, é uma forma importante aí de você manejar. Aumenta a densidade, compensar pelas plantas mortas, como isso funciona? Por exemplo, pragas como coró, lagarto, elasmo, você tem ali uma pressão de pragas todos os anos, e a gente sabe, o produtor sabe, que é comum ali ele perder 10, 20% de stand, ou seja, número de plantas por hectare, devido ao ataque desses insetos de solo. Como que eu faço para compensar? Eu planto, né, em vez de usar uma população ali de 300 mil, por exemplo, a soja, eu vou usar ali 350, 330, sabendo o índice de perdas que eu tenho ali todos os anos por esses insetos de solo, tá? Então, eu faço compensação plantando ali um número maior de plantas. Bom, as vantagens desse controle cultural. Primeiro, ele é um baixo custo, né, em relação ao controle químico, controle biológico. Ele é compatível com todos os métodos de controle, químico, biológico, comportamental. É fundamental na ausência de outro método de controle, principalmente em sistemas de cultivo orgânico. Então, esse controle cultural mais adotado. Entretanto, a desvantagem, ele normalmente não é suficiente para reduzir a população de pragas. Então, sozinho, né, ele não controla a praga, às vezes não traz essa praga para baixo do nível de controle, ele auxilia, então geralmente ele tem que ser adotado com outro método de controle, e requer ali um bom conhecimento da biologia da praga, né, a época de ataque, o estágio e etc., para você poder utilizar, tá? Então, a aula de hoje seria essa. Eu agradeço a todos aí pela presença. Nós estamos aí iniciando esses trabalhos com o Google Meet, o Microsoft Teams, né? Então, está tendo aí um aprendizado, tá? Obrigado aí pela presença. Eu vou parar aqui a gravação.